que o Senhor há de falar com toda a igreja. O nome do Senhor seja glorificado. Queridos irmãos, abra a vossa Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Acredito que os irmãos estão com a Bíblia aí já aberta. Apocalipse capítulo de número 3. Amém? Apocalipse 3, verso 7 e verso 8. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém, queridos? Esse é o texto que eu escolhi para compartilhar com os queridos irmãos. João vai escrever 7 cartas às igrejas da Ásia. Essa carta da igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, é a 6ª das cartas que João vai enviar para a igreja. É uma carta que traz um contexto muito especial. Juntamente com a igreja de Esmirna, Filadélfia é uma igreja que recebe uma carta no qual não há nenhum tipo de repreensão para aquela igreja. Somente Esmirna e Filadélfia não recebe nenhum tipo de repreensão, de correção da parte do Senhor. Em um contexto geral, nós podemos tirar algumas lições do texto de Apocalipse 3, verso 7 ao verso 13. De um contexto geral, nós aprendemos as seguintes lições, algumas delas. Que o Senhor diz: conheço as tuas obras. Nada que estava acontecendo na igreja de Filadélfia fugia aos olhos do Senhor. É interessante que a palavra conheço, no grego, ida, ela tem realmente a tradição dizendo: está diante dos meus olhos. Eu tenho visto algo que está diante da minha visão. O que quer dizer isso? Deus estava olhando aquela igreja. Deus estava olhando a luta, Deus estava olhando o trabalho, Deus estava olhando a fidelidade daquela igreja. É por isso que o texto vai ser traduzido como eu conheço as tuas obras, referido ao Senhor conhecer num contexto geral. Não só a luta, mas a fidelidade, a forma que aquela igreja se colocava diante das dificuldades da vida. Outra lição, num contexto geral, que nós podemos aprender, é que aquele que guarda a palavra do Senhor também será guardado pelo Senhor no dia da tribulação, referindo-se ao juízo final. Deus diz: aquele que guarda a minha palavra, eu também o guardarei. Isso é um princípio da nossa vida. Ser fiel vale a pena. Vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor. Outra lição, num contexto geral, é que é possível viver fielmente, servindo a Deus, mesmo em momento de crise e de dificuldades, porque aquela igreja está passando um momento de crise, e ela não recebe nenhum tipo de repreensão, pelo contrário, ela é elogiada pelo Senhor, e o Senhor via o que aquela igreja passava. É uma igreja que o Senhor diz que tinha pouca força, mas grande era a fidelidade. Então é possível sim ser fiel a Deus, passando luta, passando dificuldade, passando período de pandemia, é possível ser fiel sim. Outra lição é que nós precisamos vigiar, porque o texto disse: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, verso de número 11. Então nós aprendemos que nós precisamos guardar aquilo que nós temos conquistado com tanto esforço, a nossa salvação. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Muitos são os perigos que nos rodeiam, tentando nos tirar da nossa fé. Nós precisamos vigiar cada dia mais e guardar a nossa coroa, porque ela é exclusiva nossa. Outra lição que nós aprendemos aqui no contexto geral, que somente o vencedor
terá direito de morar na cidade de Deus. Não é para qualquer um, mas é uma promessa, eu creio, para a minha vida e para a sua vida que está na live hoje. Ao vencedor nos dará o direito de morarmos na cidade de Deus. Esses são alguns princípios de um contexto geral. Agora, essa carta também traz um contexto mais específico. E nesse contexto específico, nós vamos encontrar uma verdade que foi Deus que colocou para aquela igreja uma porta aberta. O Senhor disse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então essa porta aberta foi colocada por Deus, e é uma porta de oportunidade que Deus colocou para aquela igreja. Foi o próprio Senhor que colocou. O Senhor diz: eis que coloquei, tenho posto diante de ti. A palavra no grego é didome, que quer dizer eu te dei, dar como sentido de presente. Então a porta aberta que Deus coloca para a igreja de Filadélfia foi um presente que Deus deu para aquela igreja. Era uma dádiva de Deus para aquela igreja. Quantas portas que o Senhor abre, que são oportunidades, que o Senhor está nos presenteando. Havia luta, havia dificuldade, havia tribulação, havia perseguições naquela igreja. Mas o Senhor estava dizendo: eu te dei uma porta aberta. Isso é um presente do Senhor. É interessante quando Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 16, verso de número 9. Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele está na cidade de Éfeso. E ele vai dizer para aqueles queridos irmãos que têm vontade de ir novamente visitar os irmãos que estão em Corintos. E ele não queria fazer só uma viagem pequena, mas ele queria fazer uma viagem um pouco mais demorada, permanecer um pouco maior de tempo na cidade de Corintos. Mas escrevendo para a igreja de Corintos, ele vai dizer que ele não poderia sair de Éfeso até o período de Pentecoste, porque Deus havia aberto uma porta de oportunidade para a pregação do evangelho na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo vai reconhecer que a porta que ele estava lá, o serviço que ele estava realizando, era uma porta que Deus havia aberto, que o Senhor havia concedido para ele, para que o ministério fosse desenvolvido, que a igreja crescesse naquele local. É por isso que Paulo, para a igreja de Colossenses, capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução para toda a igreja, e muito linda nos dias de hoje. A instrução do apóstolo Paulo em Colossenses 4, 5 diz assim: aproveitai as oportunidades. Vou repetir: aproveitai as oportunidades, porque as oportunidades para nós cristãos são oportunidades abertas por Deus. E conforme eu li o texto, didome é um presente de Deus na vida dos servos dele. Então o Senhor estava colocando ali, tenho posto, quer dizer, te dei um presente, pus uma porta aberta na frente de vocês, dei um presente para vocês. Então é verdade que nós estamos vivendo esse período de lockdown, né? Distanciamento social, e nós estamos impedidos de nos movimentarmos e reunirmos como era antes. Mas entenda, para nós esse período de lockdown, esse período em que nós estamos reclusos dentro de casa, ele pode ser benéfico para muitas coisas, porque nos faltava tempo. Muitas pessoas reclamavam que o tempo era escasso. E se nós olharmos para o período que nós estamos dentro de casa, com família, com filhos, né, com a família, marido, esposa, filhos, familiares, nós vamos perceber que essa porta da oportunidade, apesar que não era da forma que a gente muitas vezes gostaríamos que acontecesse, mas muitas vezes ela é necessária, talvez seja uma oportunidade de Deus. Para quê? Para que como pessoas, como cristãos, nós possamos olhar e fazer uma profunda avaliação de como que está a nossa vida cristã. Algo que na correria do dia a dia estava difícil de ser feito. Você parar para poder meditar como que está a sua vida. Como que você está perante Deus? Lembra Lucas capítulo 12, verso 20?
O Senhor disse para aquele homem louco: hoje te pedirão tua alma, e o que tens para apresentar, para quem será? Nós temos visto pessoas morrerem todos os dias. Então talvez esse período que Deus está permitindo que estejamos em casa, vale a pena nós meditarmos como que está a nossa vida espiritual de Deus, como que estão nossos princípios familiares, nossos valores. Outra coisa que nós podemos imaginar é que nós podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, conforme Paulo fala aos Efésios. Como assim? Lendo a palavra, crescendo na graça e no conhecimento, orando, se consagrando mais. Muitas pessoas não tinham tempo. Pastor, eu não jejuava porque o meu trabalho exige muito de mim. Pois bem, você está em casa agora, você está mais tranquilo agora. Essa oportunidade, ela deve ser valorizada por cada um de nós. É lógico que eu poderia citar, né, um momento de você com a família, de lazer. É claro que existem outras coisas, mas eu estou falando princípios cristãos. E nós precisamos, como crente, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, a carta escrita à igreja de Filadélfia, ela traz um contexto específico para todas as igrejas de uma forma geral, para nossas vidas, que é a pregação do evangelho. A porta da oportunidade que Deus está dando aqui, a porta aberta para aquela igreja, é a pregação do evangelho, sem descartar as outras coisas que eu citei. Mas um grande teólogo, William Hendrickson, ele disse que a melhor tradução desse texto é que Deus estava enviando a igreja para ganhar almas, para pregar o evangelho, a ponto de almas serem salvas. Dr. Russell Shedd, ele vai dizer que essa porta aberta é a porta do serviço cristão, que é independente de lutas, perseguições, tribulações, independente do que a igreja passa. Essa é uma porta aberta que Deus abriu. É interessante que Deus, ele abre a porta para depois dizer para a igreja: coloquei essa porta diante de ti. A porta aberta não quer dizer que pessoas vão aproveitá-la. Entenda bem, juntamente com essa porta que Deus abriu para a pregação do evangelho, porque é esse o contexto do texto da igreja de Filadélfia, a porta da pregação, do ensino da palavra, a porta da ministração do evangelho a vidas que não foram ainda alcançadas, ela também é acompanhada por uma outra porta que Deus abre juntamente com a porta do evangelho, que é a porta do coração do ser humano, porque Deus é que prepara todas as coisas. Apóstolo Paulo, quando ele chega em Antioquia, em Atos 14, a Bíblia vai dizer que Paulo vai glorificar a Deus. Paulo vai exaltar a Deus quando ele chega lá em Antioquia, porque ele vai dizer: Deus abriu a porta para os gentios, para que eles crescem no evangelho, a porta da fé. Quem abriu? Paulo estava ministrando o evangelho em Antioquia, Paulo estava pregando o evangelho, mas quem abriu o coração daquele povo para compreender o evangelho? É Deus que abre essa porta para a salvação, a porta da conversão, a porta do conhecimento bíblico. Você lembra quando a Bíblia vai citar lá também em Atos capítulo 16, apóstolo Paulo, ele está em Filipe da Macedônia. Apóstolo Paulo, num certo sábado, ele vai procurar um local e fica sabendo que junto de um rio havia um local de oração onde os crentes se reuniam. E indo para aquele local, a Bíblia vai dizer que ele encontra Lídia de Tiatira, vendedora de púrpura. E ele ali ministrando a palavra de Deus, pregando o evangelho junto àquele local, que também era conhecido como local de oração. Mas Paulo agora começa a ministrar ao coração daquele povo ali. E a Bíblia vai deixar bem clara que Deus abriu o coração, de Lídia para que ela compreendesse a pregação do evangelho. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava quebrando, arrebentando as cadeias que existiam no coração daquele povo e trazendo a luz do evangelho, a salvação para aquele povo,
Paulo ministra o evangelho e Deus estava fazendo a obra. Paulo prega o evangelho e Deus estava convertendo os corações. É isso que a Bíblia vai dizer que aconteceu no livro de Atos. Pedro vai ministrar a palavra e centenas de pessoas vão se converter ao evangelho e sendo batizados. Por quê? Porque era o Senhor que acrescentava as almas que iam sendo salvas. O que Deus fez na nossa vida é muitas vezes abrir uma porta que Deus quer realizar grandes milagres, uma porta não pequena, mas é uma porta muito grande e foi dada como presente. Deus abre essa porta, a porta da oportunidade, abre a porta do coração, e Ele também vai abrir a porta da obra, do serviço, juntamente com essas outras duas portas, que nós podemos entender dessa forma. Deus abre a porta para o serviço da igreja de Filadélfia, para que aquela igreja possa estar realizando aquele trabalho, seja no culto, seja na live, seja no celular, seja no WhatsApp, seja na mesa de alimentando com a sua família, tá? Deus deu a oportunidade, a ferramenta, e Deus está trabalhando nos corações para que vidas sejam salvas, porque tem gente morrendo todo dia. Nunca foi tão importante a pregação do evangelho. É interessante que apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, ele vai dizer: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não é para amanhã, não foi somente para ontem. O dia oportuno é hoje, para que vidas sejam salvas, para que vida seja alcançada, para que novamente o seu filho possa ouvir do evangelho de Cristo, para que a sua família possa se voltar novamente para o Senhor. Então Paulo ele vai escrever dizendo que é um tempo sobremodo oportuno. O tempo é hoje, é agora. Talvez hoje à noite ainda você possa falar do amor de Cristo para o teu filho que está afastado da igreja, para o teu pai, para a tua mãe, porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não tem mais nada para fazer, não tem o que trazer salvação mais, segue-se o juízo de Deus. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 10, ele vai citar: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É interessante que tem gente que quer que o filho seja salvo, mas não prega para ele. Quer que o pai seja salvo, mas não prega, não convida ele para participar de uma live. Deus fala para essa igreja de Filadélfia: eu sei que você tem pouca força. Você quer uma pequena força do que fazer live na época de pandemia? Muito melhor se cada um estivesse na igreja. Muito melhor se eu pudesse ir na casa de cada um. Mas nem por isso a gente deixa de fazer a obra de Deus. Eu e você que somos ferramentas na mão de Deus, nós não podemos parar, porque vidas dependem disso, da obra da igreja, da ministração do evangelho. Porque enquanto você está ministrando, Deus está convertendo corações. Mas como se converterão se você fechar sua boca? Como se converterão se você não falar do amor de Cristo, da graça de Jesus, que salva, perdoa, liberta e batiza com o Espírito Santo? Não somente cura. Deus tem coisas muito maiores e melhores para nós do que cura. É interessante que quando Deus chama Ezequiel no capítulo 2, Deus vai falar com Ezequiel: Ezequiel, prega a palavra, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Sabe o que Deus estava falando para Ezequiel? Ezequiel, o teu trabalho é falar, é pregar, é ministrar. A mesma lição que Deus, através de Paulo, dá para Timóteo: prega, Timóteo, em tempo e fora de tempo, seja oportuno ou não. Prega, insta, fala do evangelho. Sabe o que Deus estava falando tanto para Ezequiel como para Timóteo? Prega até dar calo nos ouvidos. Eles muitas vezes não suportarão, porque são casa rebelde. Eles vão achar ruim porque é casa rebelde. Eles não vão suportar a sã doutrina porque são casa rebelde. Mas você, Ezequiel, é vaso em minhas mãos. Você, Timóteo, é vaso em minhas mãos. Prega,
prega aos ouvidos dele, fala do teu amor, do meu amor, diz o Senhor, e deixa Deus converter o coração deles. A palavra não volta vazia, Deus vela em cumprir a sua palavra. Entenda, quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos lembrar de alguns fatores na pregação do Evangelho, algumas situações. Primeiro, que a pregação do Evangelho, seja dentro de casa, para o seu filho, seja para qualquer pessoa, seja no WhatsApp, ela tem que ser precedida de oração. Você prega e ore pela pessoa, porque Paulo, escrevendo 2 Coríntios 4,4, ele diz: o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Nós precisamos, como Paulo falou em Efésios capítulo 6, nós precisamos orar, porque nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós precisamos orar por aquela pessoa. Fale de Jesus, não deixe de falar, mas coloque aquela pessoa debaixo do teu joelho, apresente aquela pessoa para Jesus. É por isso que Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1 a 2, apóstolo Paulo, ele falando para aquela igreja, ele diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós. Paulo estava pedindo oração, eles estavam pregando o Evangelho, Paulo estava pedindo oração por eles, que era um vaso na mão do Senhor, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado através, como também o é entre vós. Paulo estava falando: ore por nós, porque se Deus não for na frente, nada vai acontecer. Ore por nós, para que a palavra ministrada produza fruto. Ore para que o Senhor dê bom êxito na trajetória do nosso ministério. Era isso que Paulo estava falando. E quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que lembrar que todos os que pregam o Evangelho vão sofrer oposições. Essa igreja, o texto vai dizer que a igreja de Filadélfia era muito perseguida pelos judeus, principalmente. É por isso que vai chamar aqueles judeus de sinagoga de Satanás. Porque apesar de serem judeus, se declararem homens e mulheres de Deus, eles perseguiam a igreja. Eles impediam o Evangelho ser propagado. Eles perseguiam os cristãos. Eles eram contrários à própria igreja de Filadélfia. Esse texto é bem duro, dizendo: são sinagoga de Satanás. Se dizem judeus, mas não são. Aquela igreja sofria perseguição. Deus estava vendo. O Senhor diz: eu conheço, está diante de mim as vossas obras, mas essa porta que eu estou colocando é um presente meu para vocês desenvolver o ministério. Esse celular que está na sua mão é um presente de Deus para você desenvolver o seu ministério. O telefone, numa ligação, é uma oportunidade que Deus te dá para você converter alguém. Pastor, eu não posso estar com a pessoa, mas você pode falar com ela de várias formas. Você pode conversar com seus filhos, você pode ler Bíblia, você pode estar orando para ele. O que você não pode fazer é parar, porque como eles vão crer se não ouviram? Porque a fé vem pela pregação, e a pregação do Evangelho. Tem tanta gente junta, disse que não tinha tempo, trabalhava demais. Deus deu uma parada na humanidade. Deus permitiu você estar 1 mês, 15 dias dentro da sua casa. E agora, qual é a sua desculpa? O que é que você vai falar diante de Deus? Senhor, eu não tive tempo. Use esse tempo para falar do amor de Cristo. Talvez, da forma que a igreja de Filadélfia foi perseguida, você também pode ser. Porque Paulo, escrevendo 2 Timóteo 4,3, Paulo diz a Timóteo: haverão tempos maus, que os homens não suportarão mais o Evangelho, a sã doutrina. Existem pessoas que, quando você vai falar que Deus tem princípios de vida para a nossa vida, eles já não aceitam mais. Pessoas até dentro da igreja não aceitam quando o pastor fala sobre uma forma de falar, sobre uma forma de agir, sobre marido tratar a esposa, esposa e marido, obreiros tratar o pastor com honra. Infelizmente, o amor de muitos estão esfriando e muitos já não suportam mais ouvir. Pode acontecer também na sua casa, mas também pode acontecer que Deus está trabalhando no coração do teu filho, para que quando você pregar, você veja ele se arrependendo, ele vindo para a igreja, se convertendo ao Senhor,
Nós temos que fazer a nossa parte, ainda que haja perseguição. É por isso que Deus fala para aquela igreja: vocês têm pouca força, mas a porta fui eu que coloquei. Nós temos lutas espirituais. Quantas pessoas já não passaram por isso? Falar: pastor, eu preguei o evangelho para uma pessoa, depois parece que veio uma luta em cima de mim, porque nós estamos batalhando contra um reino carnal, em um reino carnal, e contra um reino espiritual da maldade. Por isso que o apóstolo Paulo disse: a vossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades. Nós temos uma luta espiritual. É por isso que precisamos estar orando, é por isso que precisamos estar clamando. Os apóstolos fizeram isso, o próprio Senhor Jesus fez isso. Ele ia orar para que o Senhor desse bom êxito na ministração da palavra, realizasse milagres na ministração da palavra. Tem pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família, sedentos, carentes de ouvir o evangelho, precisando ouvir o evangelho, principalmente para a salvação da alma deles. Pessoas que estão desviadas perto de você. Agora, como que eles voltarão? Muitas vezes você ora para que Deus levante alguém, só que Deus colocou esse ministério nas tuas mãos. Você lembra? A pregação do evangelho, ela é tão perseguida, que Salmos 41:9, o salmista disse: até o meu próprio amigo íntimo, em quem tanto confiava, e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Quando a gente busca pregar o evangelho, até pessoas da família, muitas vezes nos chama de crentão, manda deixar disso, traz um desânimo. Ah, para de falar. Não para não, irmã. Não para de pregar dentro da sua casa não, porque ao que vencer, Deus vai dar uma coroa, vai dar direito que você entre na casa dele, na casa de Deus. Foi essa a promessa que o Senhor fez para a igreja de Filadélfia: não pare, não desanime, tem luta, mas eu estou vendo, mas eu pus uma porta. Nós somos perseguidos muitas vezes por amigos, irmãos da igreja. Se eu colocar um vídeo muitas vezes de uma piada, você vai ver um monte de gente comentando. Talvez no grupo que você tenha lá, outros grupos, talvez você vê alguma coisa, um gatinho, oh, que lindo, que maravilhoso. O pastor prega um vídeo do arrebatamento da volta de Jesus, não comenta nada, se omite, fica quieto. Mas o salmista diz: até meu próprio amigo se levantou o seu calcanhar contra mim. Jesus diz: aquele que não ajunta espalha. Ou você é com Cristo ou você é contra Ele. Não dá para estar em cima do muro. Hoje nós vemos nas redes sociais centenas de milhares de curtidas num vídeo indecente, mas você não vê, você vê poucos comentários num vídeo cristão. Nós sempre teremos esse tipo de perseguição, até de pessoas dentro da igreja. Pastor, para que palavra? Para que isso? Irmã, para disso. Irmão, para de falar aleluia, para de falar glória a Deus. Marido falando para a esposa parar de orar dentro de casa, porque a oração já incomoda. É por isso que tem tanta gente que já não ora nem na comida, dando graças pelo alimento, que a oração vira um incômodo para quem não é espiritual. Os carnais já não suportam dizer glória a Deus, aleluia. Não suportam. A outra luta que nós temos, igualmente a essa, Jesus falou em Mateus 10:36, o inimigo do homem serão os da sua própria casa. Como eu disse, o amigo se levanta contra ele, se levanta o seu calcanhar, e os inimigos do homem são de sua própria casa. Que dificuldade que tem sido. A igreja de Filadélfia passou por isso tudo, mas Deus estava dizendo para aquela igreja: eu estou vendo as obras de vocês, tem pouca força, mas não negaste meu nome. Eu acho que uma frase muito linda para se colocar na lápide de um cristão seria: não negou a Cristo. Que a nossa vida seja uma vida como a igreja da Filadélfia, que nós possamos ouvir do próprio Senhor:
naquele dia, não negou meu nome. Que coisa maravilhosa. Não há presente maior do que esse, do que ouvir do próprio Cristo: entra para o gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Tu não negaste. Tem gente que não quer mais pregar o evangelho para não ter conflito, mas Jesus falou que haveria conflito dentro da família, haveria conflito entre amigos, haveria conflito com o mundo. Como que você quer pregar o evangelho e não entender que não há conflitos? Mas cada oportunidade que Deus está te dando dentro da sua casa, aquele almoço domingo, aquele passeio que já está um escasso, mas que algum familiar ainda faz na sua casa, talvez amanhã ele seja com Covid, talvez amanhã seja o último dia dele. Deus deu a última oportunidade para ele estar na tua casa, junto com você, comendo na sua mesa. Nós precisamos ser como a igreja de Filadélfia, corajosos, perseverantes, persistentes, ainda que nós vivamos num meio conturbado, cheio de dificuldades. Existe 3 tipos de pessoas: os que criam a oportunidade onde não existe. Jesus disse: se você faz somente o que eu te mando, que recompensa você tem lá no céu? Existem pessoas no meio da igreja que criam a oportunidade, ainda que essa oportunidade não seja visível, estão criando oportunidade, estão trabalhando mesmo no período de pandemia para o Senhor Deus, estão se esforçando em servir a Deus com fidelidade, dando bom testemunho cristão, mesmo longe da igreja. Esses criam a oportunidade muitas vezes onde não existe. Existem outros que aproveitam as oportunidades que foram criadas por Deus. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus passar. A oportunidade foi criada pelo próprio Jesus quando disse: hoje me convém pousar na sua casa, Zaqueu. Zaqueu, ele aproveitou aquela oportunidade. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que já existem. O tempo que você está passando dentro de casa é uma oportunidade que Deus te deu para você rever conceitos, para você voltar a ser um instrumento útil na mão do Senhor, para você poder crescer na graça e no conhecimento, descer na humilhação na presença do Senhor, se consagrar ao Senhor e colocar a tua casa em ordem pela pregação do Evangelho. Aproveita esse tempo que os teus filhos já não te viam mais e estão vendo, prega para eles, lê Bíblia com eles, veja o que eles estão vendo, volte a instruí-los no caminho do Senhor. São pessoas que estão aproveitando essa oportunidade. Pare de reclamar. A igreja de Filadélfia tinha todos os motivos para reclamar de Deus, mas em vez disso, como bons soldados caminharam avante. E há aqueles que infelizmente não criam, não aproveitam, estão perdendo a grande oportunidade que Deus está gerando no meio dessa pandemia. Existe uma pandemia? Existe. Mas existe um Deus que é soberano. Existia a crise para a igreja de Filadélfia, a perseguição dos judeus que se declaravam, mas não são, existia. Mas o Senhor estava vendo. Igreja, o Senhor está vendo essa pandemia. Mas muito mais do que a pandemia, o Senhor está vendo a nossa posição como crente.